O sol da manhã banhava a grandiosa propriedade com sua luz dourada, anunciando o início de um dia decisivo dentro da mansão. Raios suaves atravessavam a janela junto de uma brisa agradável, enquanto uma mulher de cabelos negros se espreguiçava confortavelmente em sua cama. Ela despertava se sentindo estranhamente revigorada, tomada pela repentina convicção de que, naquele dia, tudo finalmente começaria a dar certo em sua vida. Vestida com um sofisticado vestido roxo, a dama de cabelos negros caminhava com firmeza pelos corredores, passando pelos criados da casa que se curvavam respeitosamente diante dela. No silêncio de um luxuoso escritório, ela se sentou diante de Euclide, um homem loiro que aparentava estar sombrio e extremamente tenso. O silêncio entre os dois foi quebrado, quando Euclide, de forma inesperada, declarou que desejava o divórcio de sua esposa, Eugênia Ludion. Um leve som ecoou, quando ela pousou a xícara de chá sobre a mesa, soltando um suspiro pesado, enquanto tentava absorver aquela chocante exigência legal. Euclide recuou levemente diante do olhar intenso dela, seus olhos verdes, demonstrando uma ansiedade visível, enquanto aguardava a reação inevitável da esposa. Eugênia rapidamente percebeu que precisava suavizar sua expressão severa, entendendo que sua aura fria realmente estava aterrorizando o pobre homem. Mantendo a compostura, a mulher de cabelos negros quis saber se ele realmente pretendia encerrar o casamento de maneira tão repentina. Sentada com os braços cruzados, ela afirmou que costumava ser bastante generosa quando se tratava de pequenas mentiras. Em seguida, exibiu um sorriso radiante e intimidador, deixando claro que esperava que ele reconsiderasse a resposta, levando em conta sua suposta generosidade. Mesmo assim, Euclide permaneceu em silêncio, mantendo a cabeça baixa, enquanto lutava para encontrar palavras, diante do charme assustador da esposa. Por fim, ele colocou a mão firmemente sobre os documentos, confirmando sua decisão e revelando que os papéis já estavam assinados. Uma onda de choque genuíno atravessou a mulher de cabelos negros, ao perceber que ele falava sério sobre abandoná-la. Segurando os documentos com força, ela permaneceu atônita, ao descobrir que seu marido teve coragem e precaução suficientes para preparar toda a papelada legal antecipadamente. Ao examinar a folha, ela reconheceu a caligrafia elegante de Euclide, e percebeu que ele já havia decidido seguir com a separação. A incredulidade tomou conta de seus pensamentos, enquanto tentava compreender a repentina decisão dele de encerrar de vez o relacionamento. Euclide se levantou, e mantendo uma postura formal e distante, pediu educadamente que ela analisasse os termos com atenção. Os olhos dela se estreitaram com firme determinação. Naquele instante, decidiu que não tinha a menor intenção de deixá-lo partir. Com um movimento rápido e decisivo, rasgou os papéis do divórcio ao meio. Diante do olhar surpreso e arregalado de Euclide, sem hesitar, rejeitou completamente a proposta, e ordenou que ele retornasse ao quarto, impondo sua autoridade absoluta sobre a situação. Ela deixou o cômodo, enquanto um Euclide desesperado tentava fazê-lo esperar. Já sem qualquer traço de compostura, parada no corredor, percebeu que suas emoções habituais haviam desaparecido, substituídas por uma calma fria e inabalável. Foi então que uma realização chocante surgiu em sua mente. De alguma forma, ela havia acabado dentro do mundo de um romance. Ao olhar para o elegante vestido roxo que usava, começou a compreender qual papel ocupava naquela realidade literária. Em sua vida anterior, foi uma criança extremamente afortunada, cercada por uma riqueza quase sobrenatural e uma sorte financeira absurda. Após seu nascimento, a carreira de seu pai disparou rumo ao sucesso, mas a arrogância dele acabou levando sua mãe a abandoná-lo, levando a filha consigo. As duas se mudaram para a cidade, deixando para trás o homem, que havia se tornado irreconhecível devido ao poder e à ganância recém-adquiridos. Afundado em dívidas e tomado pelo desespero, o pai acabou retornando anos depois, implorando por uma segunda chance para reconstruir a família. Depois que elas voltaram, os negócios dele prosperaram de forma milagrosa mais uma vez, como se apenas a presença dela fosse suficiente para garantir uma fortuna imensa. Parentes que antes zombavam dele, logo passaram a disputar uma parte da riqueza colossal, que parecia segui-la por onde fosse. Entretanto, acidentes trágicos tiraram a vida de seus pais e de sua avó, a deixando sozinha com uma herança gigantesca ao chegar à vida adulta. Diante da paisagem iluminada da cidade, a mulher moderna reconhecia sua sorte extraordinária, e ao mesmo tempo, profundamente solitária com dinheiro e investimentos.
Sua vida se transformou em uma sequência interminável de bilhetes premiados e ações que disparavam de valor, até que ela acumulou mais riqueza do que propósito para viver. Cercada por pessoas gananciosas, percebeu que todos ao seu redor se importavam apenas com suas contas bancárias abarrotadas. Consumida pela desconfiança, abandonou completamente qualquer ideia de namoro, encontrando conforto apenas em seu mundo digital. Foi assim que encontrou refúgio ao devorar compulsivamente uma popular webnovel chamada A Escolha Perigosa da Santa, um harém reverso, em seu celular. Vestindo pijama e deitada confortavelmente, acabou ficando obcecada por Euclide, declarando que aquele personagem secundário era seu favorito absoluto. A história acompanhava Melissa, uma santa envolvida em um perigoso harém reverso, entre um príncipe, um sacerdote e um assassino. Entre todos aqueles protagonistas perigosos, ela acabou se apaixonando perdidamente pelo gentil e negligenciado Euclide Ludion. Ela lamentava profundamente o fato de seu personagem favorito mal ser tratado como alguém importante, existindo na narrativa quase no mesmo nível de uma planta decorativa. Um soluço escapou enquanto chorava no sofá, frustrada, porque ninguém parecia enxergar o verdadeiro valor de Euclide, apesar de possuir um talento extraordinário para escolher ações vencedoras. Costumava brincar dizendo que tinha um péssimo gosto, ao se apegar justamente a personagens tão ignorados e pouco valorizados. Ela guardava com carinho a única ilustração de Euclide, tocada pela tristeza profunda estampada em seus olhos gentis e cheios de saudade. Desesperada por mais conteúdo sobre ele, enviou um e-mail para a autora, oferecendo pagar qualquer valor por uma história focada em Euclide. Enquanto relaxava de pijama, um clarão repentino surgiu na tela do celular, sinalizando uma resposta imediata e misteriosa. Ela despertou sentada em um quarto escuro e luxuoso, confusa, imaginando se apenas havia cochilado. Enquanto mexia no celular, a mulher de cabelos negros permaneceu atordoada ao perceber que estava em um lugar extravagante, que nunca tinha visto antes. Ao encarar o espelho, ficou chocada ao encontrar o belo rosto de Eugênia Ludion, refletido diante dela. Observando o próprio reflexo, ela sentiu um arrepio, ao notar a expressão fria e vilanesca marcada pelos intensos olhos violetas. Um retrato decorativo próximo dali confirmava sua identidade, como a antagonista do romance, a mulher destinada a se divorciar do gentil Euclide no futuro. Tomada pelo pânico, Eugênia segurou a cabeça enfaixada, enquanto tentava compreender como havia acabado naquele corpo. Em sua mente, a lembrança do misterioso e-mail enviado pela autora surgiu claramente, seguida pela memória de uma intensa luz branca, que a engoliu completamente. Uma batida rápida interrompeu seus pensamentos. Assustada, Eugênia se perguntava se havia morrido de verdade. Tremendo de nervosismo, ela ergueu o olhar em direção à porta e perguntou cautelosamente quem estava ali. Logo depois, uma jovem criada de cabelos castanhos e olhos dourados entrou carregando uma elegante bandeja de chá. A empregada soltou um suspiro aliviado ao perceber que sua senhora finalmente havia despertado. Ainda desnorteada, Eugênia tentou descobrir quem era a garota. Surpresa pela reação, a criada se apresentou como Anne, e demonstrou grande preocupação ao perceber que sua senhora aparentemente não a reconhecia. Naquele instante, Eugênia compreendeu tudo. Anne era a fiel criada da vilã Eugênia do romance, o que confirmava que a história do livro havia se tornado sua nova realidade. Anne rapidamente segurou Eugênia, ao perceber que ela cambaleava, implorando para que não forçasse o corpo. Durante a recuperação, enquanto isso, Eugênia estreitou os olhos, concentrada em descobrir exatamente em que ponto da narrativa estava. A criada recuou assustada, quando um sorriso sombrio e ameaçador surgiu no rosto da mulher, perdida em seus próprios pensamentos. Na mente de Eugênia, surgiu a imagem de um grandioso casamento, representando sua união com o loiro Euclide. Seus olhos brilharam de pura admiração, ao lembrar que estava ao lado de seu personagem favorito. Em sua imaginação, Euclide aparecia sorrindo gentilmente, enquanto um pequeno pássaro repousava sobre seu dedo, a perfeita personificação da bondade. Em sua vida passada, ela havia sido tão fã dele, que chegou até mesmo a encomendar produtos personalizados inspirados no rapaz. Um brilho radiante parecia cercar Eugênia, enquanto ela comemorava silenciosamente a incrível sorte de ter se casado com seu personagem favorito. Contudo, toda a sua empolgação desapareceu, no instante em que recordou que a história original
terminava com um inevitável e desastroso divórcio entre os dois. Com um olhar determinado, Eugênia jurou usar todo o conhecimento que possuía sobre a obra, para mudar o rumo da narrativa e salvar seu casamento. Refletindo sobre sua vida anterior de trabalho interminável, ela via aquilo como uma chance única na vida, de alcançar a verdadeira felicidade. Uma bela visão do dia do casamento alimentava sua determinação de manter Euclide ao seu lado para sempre. Mergulhando em profunda reflexão, ela decidiu que sua primeira prioridade deveria ser identificar o momento exato em que se encontrava na história. Eugênia perguntou a Anne sobre a causa do ferimento na cabeça da moça, deixando a criada chocada com a perda de memória da senhora. Anne relatou que o príncipe herdeiro havia enviado recentemente uma carta de proposta a Melissa. Eugênia compreendeu então que a história ainda estava em seus estágios iniciais, antes que sua personagem começasse a atormentar a pobre Melissa. Anne hesitou, explicando que a notícia da carta do príncipe havia levado a senhora a reagir de maneira bastante violenta. A criada revelou que Eugênia ficou tão enfurecida que chegou a bater a própria cabeça contra uma parede de pedra. Horrorizada, a mulher de cabelos negros percebeu que a vilã original era muito mais imprudente e desequilibrada do que jamais havia imaginado. Ela cobriu o rosto com as mãos, envergonhada, se perguntando como conseguiria superar uma cena tão humilhante e constrangedora diante de todos. Ao imaginar a cena do próprio escândalo, Eugênia Ludion lamentou a natureza impulsiva e autodestrutiva da verdadeira Eugênia. Logo percebeu que sua péssima reputação poderia acabar sendo útil, já que facilitaria fazer o príncipe herdeiro desprezá-la completamente. Se erguendo com uma nova determinação, a mulher de cabelos negros declarou que falaria imediatamente com o duque. Sem hesitar, ela caminhou em direção à porta, decidida a abandonar sua obsessão pelo príncipe, ignorando os apelos desesperados de Anne, para que esperasse. Um forte som metálico ecoou, quando os guardas cruzaram suas lanças diante da saída, bloqueando sua passagem, com um movimento ameaçador. A mulher congelou no mesmo instante, seu rosto empalidecendo em puro terror. Ao encarar as lâminas, dominada pelo medo, ela caiu no chão, enquanto cobria os olhos, ao mesmo tempo em que Anne exigia furiosamente que os guardas abaixassem as armas imediatamente. Naquele momento, Eugênia percebeu que sua severa exofobia, o medo extremo de objetos cortantes de sua vida anterior, havia acompanhado até aquele novo mundo. Seus olhos se arregalaram ao compreender a declaração dos guardas, de que ela não tinha permissão para deixar o quarto. A visão dos guardas armados, posicionados diante da porta, confirmou sua suspeita de que estava confinada. Anne então pediu desculpas por ter escondido aquilo, explicando que o duque havia ordenado que ela fosse mantida sob rígida disciplina. Sentada na cama, Eugênia Ludion pediu calmamente que Anne organizasse uma audiência formal com seu pai. Independentemente da situação, a criada ficou completamente surpresa ao ouvir aquela forma afetuosa de tratamento, já que a antiga dama jamais se referia ao duque daquela maneira. Eugênia demonstrou desprezo pela ausência do duque, observando que ele sequer a visitou. Desde o colapso causado pelo ferimento, Anne tentou defendê-lo desesperadamente, insistindo que o duque ficou profundamente abalado com o acidente da jovem. Ainda mantendo uma expressão fria, Eugênia ouviu a criada explicar que o duque precisou partir para o norte, devido a assuntos importantes. Contudo, a simples menção de uma pessoa mantida na prisão fez a atmosfera do quarto mudar de forma assustadora. Sentada sozinha na escuridão, Eugênia passou a refletir sobre a identidade do misterioso indivíduo, escondido nos subterrâneos da mansão. Anne então revelou que Melissa vinha visitando secretamente o prisioneiro para levar comida e cuidar dele. A mulher de cabelos negros desviou o olhar em choque ao ouvir Anne admitir que ignorava deliberadamente aquelas ações proibidas de Melissa. Um súbito pânico tomou conta dela, quando finalmente se lembrou do misterioso prisioneiro ainda trancado nas profundezas da prisão da mansão. Abandonando qualquer preocupação com sua recuperação, ela ordenou urgentemente que Anne trouxesse uma corda para sua missão secreta. Um som brusco ecoou, quando ela agarrou a corda, determinada a escapar do quarto. Com a ajuda aterrorizada de Anne, Eugênia desceu desajeitadamente pelas paredes da mansão, sob a proteção da noite, enquanto uma aflita Chibi Anne choramingava de preocupação. A pequena Chibi Eugênia apenas exibia um sorriso confiante, prometendo retornar rapidamente. O som seco dos saltos altos batendo contra a pedra ecoava pela escuridão.
evidenciando sua insistente determinação em manter a elegância mesmo naquela situação. Ajustando cuidadosamente os pés, ela rezava para não ter cometido atrocidades irreversíveis contra o prisioneiro. Após aterrissar suavemente no chão, permaneceu sozinha sob a luz do luar, decidida a mudar o rumo daquela história. Ela enxugou o suor da testa, encontrando forças, no sonho de um dia se casar com seu personagem favorito. Do alto da varanda, Anne acenava freneticamente, enquanto sua voz ecoava em súplicas desesperadas, para que sua senhora permanecesse segura. Uma rajada gelada percorreu o ambiente, fazendo Eugênia estremecer, enquanto atravessava silenciosamente os jardins iluminados pela lua em direção ao anexo. A cena então mudou para o imponente edifício anexo, cujas janelas escuras escondiam os segredos do calabouço subterrâneo. Diante da imensa estrutura, Eugênia percebeu que o horário atual da patrulha dos guardas estava perfeitamente a seu favor. Escondida atrás de uma árvore, ela arfou em pânico, tomada pelo medo de que o prisioneiro pudesse ter escapado antes que conseguisse intervir. Em sua mente surgiram lembranças de Melissa, a gentil heroína loira do romance, cuja bondade havia dado início a toda a trama. Ao ver Melissa saindo da prisão, Eugênia se lembrou Melissa, na história original, levando secretamente comida e remédios para Richard. Passaram rapidamente por sua cabeça. Eugênia lamentou o momento em que havia assumido aquele corpo, desejando ter despertado como Eugênia Ludion, muito antes, para impedir todo o sofrimento que Richard precisou suportar. Um rangido metálico ecoou quando ela alcançou a porta, determinada a mudar o destino sombrio do rapaz. Enquanto descia para as profundezas escuras, refletia sobre como a compaixão de Melissa havia desencadeado, sem que ela percebesse, a futura obsessão de Richard. Seus passos ecoavam pelo corredor gelado de pedra da masmorra, enquanto procurava por uma cela específica. De repente, ela parou diante das grades de ferro. Seu coração disparou ao encarar a cela mergulhada na escuridão. Uma onda de alívio percorreu seu corpo, ao confirmar que Richard ainda não havia escapado de seu confinamento. Acorrentado e exausto, Richard, de cabelos rosados, permanecia sentado no chão, enquanto seus marcantes olhos vermelhos carregavam um silencioso cansaço. Eugênia observou atentamente seu rosto, profundamente tocada pela dor e pela solidão visíveis em suas belas feições. Ela imaginou como Richard realmente deveria ser, uma figura grandiosa, cercada de poder e nobreza, muito distante daquelas correntes. As informações do sistema revelavam que Richard era o protagonista mais perigoso da história, um homem de emoções distorcidas e incompletas. Eugênia relembrou como os simples pedaços de pão oferecidos por Melissa haviam se tornado a única fonte de calor na vida fria de Richard. Aquele pequeno gesto de bondade havia sido o catalisador que ensinou ao homem destruído o significado do amor. A visão então mudou para um futuro muito mais sombrio, no qual a gratidão de Richard se transformava em uma obsessão vingativa e aterrorizante. Seu olhar penetrante parecia prometer um futuro de sequestro e aprisionamento, caso a história original permanecesse inalterada. Ao encarar o verdadeiro Richard diante dela, Eugênia ficou impressionada, ao perceber que ele superava em beleza e presença todas as ilustrações que já havia visto. Parada diante das grades, ela admirou seus olhos suaves, semelhantes aos de um filhote de cervo, finalmente entendendo por que tantos leitores o adoravam. Richard levantou o olhar abruptamente, e seus olhos vermelhos refletiram uma preocupação genuína por ela, em vez do ódio que Eugênia esperava encontrar. Confusa com aquela reação gentil, ela não conseguia entender por que o homem que supostamente havia sido torturado por ela parecia preocupado com seu estado. Um intenso silêncio pairou, enquanto seus vibrantes olhos vermelhos a encaravam diretamente, como se ela fosse seu maior inimigo. Eugênia soltou um suspiro de alívio, ao perceber que os olhos dele ainda estavam intactos, sem terem sido feridos pela verdadeira vilã da história. Memórias horríveis vieram à tona, mostrando a antiga Eugênia planejando arrancar os olhos de Richard em um acesso de fúria. Reunindo sua determinação, ela decidiu libertá-lo naquele instante, para impedir que ele se transformasse no monstro destinado pelo enredo original. Ela então notou uma misteriosa marca vermelha nas costas da mão de Richard, enquanto ele segurava as grades da prisão. Ao estender a mão, hesitou, tomada pelo medo de que libertá-lo pudesse resultar apenas em sua própria morte rápida e inevitável.
Seus dedos tocaram a pulseira mágica, que Anne havia lhe dado, um pequeno conforto diante do perigo que estava prestes a enfrentar. Richard a observava das sombras, com a expressão escondida, atrás de seus bagunçados cabelos rosados. Com uma voz firme e autoritária, Eugênia ordenou que o prisioneiro saísse da escuridão da cela. Em seguida, mostrou um pesado molho de chaves de ferro, instruindo Richard a finalmente libertar a si mesmo de suas correntes. Um som metálico repentino ecoou pelo corredor, quando as chaves escorregaram de suas mãos, caindo próximas aos pés de Richard. Eugênia recuou em horror, ao perceber que sua rispidez acidental a fazia parecer com a vilã original. Richard permaneceu em um silêncio inquietante, o rosto encoberto pela sombra, enquanto processava a inesperada oferta de liberdade dela. Um estalo seco e pesado ecoou pela cela, quando Richard iniciou o processo de soltar suas correntes. Enquanto ele trabalhava nos grilhões, ela decidiu procurar por quaisquer pertences que ele pudesse ter tido. Eugênia se moveu em direção a uma caixa de madeira próxima, esperando restaurar, mais do que apenas sua liberdade física. Ao verificar o baú de madeira, encontrou com sucesso um conjunto de roupas, e confirmou que havia soltado os grilhões de Richard. Ela empurrou com força as roupas e uma bolsa pesada, em direção a Richard, insistindo que ele levasse tudo. Agora vestido com uma capa escura de viagem, Richard segurava a bolsa de ouro, enquanto Eugênia celebrava o sucesso de sua missão. Eugênia olhou Richard nos olhos, e disse com firmeza ao rapaz de cabelos rosados, que ele finalmente era um homem livre. Richard se contraiu em choque, quando ela o ordenou de forma brusca, que fosse embora, com um tom inesperadamente duro e definitivo. Confusa com a expressão angustiada de Richard, Eugênia se perguntou se o rapaz esperava um pedido formal de desculpas por todo o sofrimento que havia vivido. De pé diante das grades de sua cela, a mulher de cabelos negros ofereceu um pedido de desculpas sincero, por tudo que a vilã original havia feito. Ela reconheceu que sua súbita mudança de coração provavelmente soava suspeita e completamente ridícula para o prisioneiro traumatizado. Richard a encarou, atônito, enquanto ela expressava genuíno remorso por tê-lo comprado e trancado no porão. Um tilintar agudo soou de repente, quando Richard apertou a bolsa, que continha ouro e joias suficientes para ele recomeçar. Eugênia o encorajou a usar o dinheiro para se estabelecer confortavelmente em outro lugar, longe da crueldade daquela mansão. Ela ofereceu um sorriso gentil, reafirmando que Richard era verdadeiramente livre para deixar seu sombrio passado para trás, para sempre. Segurando a bolsa com sua mão marcada, Richard permaneceu em silêncio, enquanto Eugênia se preocupava em providenciar remédios para ele mais tarde. O rapaz de cabelos rosados desviou o olhar, a voz trêmula, ao perguntar por que estava sendo forçado a partir. Lágrimas escorreram pelo rosto de Richard, enquanto ele implorava desesperadamente a senhora que o deixasse ficar ao seu lado. Eugênia ficou completamente perplexa, quando o prisioneiro subitamente caiu de joelhos, clamando por ela em desespero. Entre soluços, Richard perguntou se estava sendo expulso. Por não a ter chamado de sua mestra, suas mãos tremiam, enquanto ele se agarrava ao vestido dela, aterrorizado com a ideia de ser descartado, como uma ferramenta quebrada, chorando histericamente. Richard admitiu seus supostos erros, e suplicou a Eugênia que não o abandonasse na noite. Ao olhar para o rapaz em prantos, ela refletiu que Richard tinha apenas 18 anos, muito mais jovem e vulnerável do que esperava. Ela percebeu que, para alguém criado como escravo, a perspectiva da liberdade soava mais como uma cruel rejeição. Richard continuou a chorar por um longo tempo, até que o silêncio de Eugênia finalmente o forçou a aceitar sua decisão. Resignado e abatido, o rapaz finalmente se virou e caminhou sozinho, pela luz da lua entre as árvores, se afastando do anexo do calabouço. Observando sua figura que se distanciava, Eugênia sentiu uma dor inesperada de culpa, apesar de ter lhe dado a liberdade. Ela comparou Richard em prantos a um cachorrinho abandonado e patético, muito diferente do futuro mestre assassino que ele viria a ser. Ao retornar à mansão principal, ela tentou justificar sua escolha, sabendo que não podia mantê-lo, apenas por pena. Imaginou o destino reservado a Richard, como um implacável líder de uma guilda de assassinos, um caminho alimentado por sua vingança mais profunda. Um rangido metálico soou, quando Eugênia se esgueirou de volta pela pesada porta da mansão, esperando que sua ausência não tivesse sido notada. Ela avançou na ponta dos pés,
pelo silencioso salão principal banhado pelo luar, sem perceber a figura alta e sombria, que a observava das sombras. Uma voz cortante a chamou de repente, fazendo Eugênia congelar no lugar, enquanto seu rosto empalidecia de absoluto pavor. Com o coração disparado, Eugênia percebeu que havia sido flagrada por um homem, usando um impecável uniforme de cavaleiro azul e dourado. O pânico tomou conta dela, ao concluir que ser encontrada fora de seus aposentos naquela hora da noite poderia lhe trazer sérios problemas imediatamente. Porém, ao se virar para encarar quem a perseguia, ela ficou surpresa com o rosto familiar diante de si, já que o homem possuía uma aparência incrivelmente semelhante à dela. A visão confirmou que o homem de cabelos negros e olhos azuis penetrantes era realmente um cavaleiro real de alta patente da família Basilian. Eugênia o reconheceu como Alexis Basilian, o segundo filho da família, e também seu irmão biológico mais novo. Alexis exigiu explicações, questionando por que sua irmã, conhecida por ser disciplinada, estava vagando pelos corredores da mansão no meio da noite. Com um tom debochado, ele insinuou que as ordens do pai haviam se tornado uma piada para ela. Enquanto Eugênia amaldiçoava internamente sua terrível falta de sorte, Alexis se mostrava confuso diante do silêncio incomum da irmã, pois esperava que ela explodisse em mais um de seus habituais acessos de raiva violentos. Observando a faixa em sua cabeça, o jovem cavaleiro começou a suspeitar que Eugênia realmente tivesse perdido a sanidade. Ao bater a cabeça contra a parede, cansada da arrogância dele, Eugênia rebateu friamente, insinuando que Alexis havia abandonado toda a educação dele, em algum lugar pelo caminho. O cavaleiro ficou visivelmente abalado, quando a irmã questionou se aquela era realmente a forma adequada de falar com a irmã mais velha da família. Confuso e gaguejando, Alexis não conseguia entender o motivo de ela se referir a si mesma como sua irmã, de maneira tão natural. Seu olhar alternava entre suspeita e incredulidade, claramente perturbado pela mudança repentina no comportamento dela. Mesmo assim, Alexis continuou interrogando Eugênia, mantendo uma expressão rígida, enquanto tentava compreender aquela atitude estranhamente educada. Eugênia se lembrou de que, no passado, ela detestava quando alguém a chamava de irmã mais velha dele. Os dois passaram a discutir em voz alta, enquanto Alexis insistia que o acidente certamente havia causado danos permanentes no cérebro dela. Desviando o olhar em irritação, Eugênia pensou que não precisava da aprovação dele, e apenas desejava que Alexis fosse embora. Voltando a encará-lo com um olhar cortante, ela ordenou que ele parasse de fingir que realmente se importava com seu bem-estar. Um silêncio sufocante caiu entre os dois, e Eugênia começou a imaginar que talvez tivesse sido dura demais com aquelas palavras. Alexis demonstrou estar genuinamente magoado, implorando para que ela gritasse ou ficasse furiosa como antes, em vez de tratá-lo como um completo estranho. De repente, Eugênia sentiu um espirro, nada elegante se aproximando, temendo que toda a sua dignidade, cuidadosamente preservada, fosse destruída naquele instante. Enquanto sua mente previa o desastre inevitável, um abafado som escapou, quando ela espirrou, deixando Alexis completamente perplexo. Alexis chamou a irmã imediatamente, enquanto Eugênia cobria o rosto corada pela enorme vergonha daquele momento desajeitado. Pela primeira vez, a expressão do jovem cavaleiro se suavizou, com uma preocupação sincera, o fazendo imaginar que o rosto vermelho dela significava que estava chorando. Porém, ela fugiu correndo. Já no quarto, um espirro alto ecoou pelo quarto. Quando Eugênia perdeu novamente a batalha contra a insistente coceira em seu nariz. Vestida com uma camisola branca, Eugênia soltou mais um forte espirro, e finalmente percebeu que havia pegado um resfriado. Ao olhar pela janela, se arrependeu de não ter se vestido adequadamente durante sua excursão noturna ao anexo da masmorra no dia anterior. Observando através do vidro, ela notou um grupo reunido do lado de fora da mansão, e se perguntou por que Melissa e os criados estavam recebendo uma carruagem logo tão cedo. Segurando as grades da janela, Eugênia acompanhou a movimentação no pátio, com curiosidade crescente, ao perceber a chegada de um visitante importante. Ela ficou surpresa ao ver Alexis novamente do lado de fora, questionando o motivo de o irmão estar rondando próximo aos seus aposentos. Tremendo sob o cobertor, Eugênia resmungou irritada, pensando que Alexis ainda não havia recebido a punição que merecia. Uma imponente carruagem verde finalmente parou diante da mansão,
e um homem usando um sofisticado uniforme preto e dourado desceu dela. Eugênia imediatamente identificou o visitante como o Duque Basilian, que começou a dar ordens friamente a um servo, curvado diante dele. Da janela, ela observou uma criada correr de volta para dentro da mansão, percebendo que algo urgente estava finalmente acontecendo. Pouco depois, Anne entrou às pressas no quarto, ofegante, anunciando que o duque havia chegado, e solicitado especificamente a presença imediata da jovem senhora. Ao perceber que a visita do duque era motivada por ela, Eugênia concluiu que aquela era a oportunidade perfeita para avançar com seus planos. Uma espécie de perfil surgiu em sua mente, apresentando o Duque Basilian como um homem cujo poder ficava atrás apenas da própria família imperial. Conhecido como um político frio e impiedoso, o Duque possuía a reputação de tratar qualquer interação social como se estivesse participando de uma elaborada partida de xadrez. As narrações afirmavam que encarar aqueles olhos frios era como caminhar sobre gelo fino, enquanto sua voz grave parecia exigir submissão absoluta. Observando o rosto severo do duque, Eugênia se preparou mentalmente para confrontar o membro mais intimidador de sua nova família. Ela compreendia que conquistar a aprovação dele era a única maneira de obter permissão formal para se casar com o nobre Euclide. Anne a ajudou a vestir um deslumbrante vestido roxo rendado, conversando alegremente sobre como o duque certamente deveria estar preocupado com ela. Eugênia, porém, permanecia cética, pensando que até mesmo um inimigo amargurado demonstraria preocupação ao ver alguém bater a própria cabeça contra uma parede. Após terminar os últimos ajustes do vestido púrpura, Anne ergueu os olhos cheios de expectativa, demonstrando ansiedade para que sua senhora finalmente estivesse pronta. Um suave e elegante som ecoou quando Eugênia se levantou, enquanto o vestido brilhava junto de sua recém-descoberta determinação para enfrentar o duque. Apesar das preocupações da criada em relação à sua febre, Eugênia segurou a maçaneta da porta e insistiu em encontrar seu pai imediatamente. Ao entrar no corredor, ela parou diante de um jovem cavaleiro, de cabelos castanhos que montava a guarda, segurando uma longa lança cerimonial. Reconhecendo o cavaleiro, que ela havia intimidado na noite anterior, para ficar quieto, sobre ela ter saído ontem, Eugênia percebeu que precisava silenciá-lo adequadamente, para manter em segredo sua visita à masmorra. Com um ar autoritário, a dama de cabelos negros perguntou o nome completo do guarda trêmulo, pretendendo selar um pacto silencioso entre ambos. Gaguejando de puro terror, o cavaleiro se identificou como Gressel Kion, um nome que pareceu estranhamente familiar. Para a mulher transmigrada, Eugênia exibiu um sorriso perigosamente gentil, e prometeu contar ao duque que Gressel permaneceu de guarda diante de seu quarto durante toda a noite. Um som seco e rígido ecoou, quando o aterrorizado cavaleiro prestou continência. Seu rosto demonstrava um misto frenético de alívio e obediência absoluta. Enquanto caminhavam pelo corredor, Anne perguntou de forma brincalhona se sua senhora havia desenvolvido uma paixão secreta pelo jovem cavaleiro nervoso. A criada pareceu ofendida em nome de Eugênia, se referindo ao guarda comum, como aquilo, enquanto Eugênia apenas observava tudo com expressão vazia, decidindo que seria mais fácil concordar vagamente. Eugênia respondeu que Anne poderia lidar com a situação da maneira que achasse melhor por enquanto. O som de seus saltos ecoava pelo chão de pedra, até que ela parou abruptamente ao avistar uma figura familiar, bloqueando seu caminho. Alex surgiu diante dela, com uma expressão severa, exigindo saber o que sua irmã, supostamente acamada, estava fazendo fora do quarto. Eugênia respondeu com um olhar afiado, deixando claro que não via motivo algum para ser impedida de caminhar dentro da própria casa. Logo em seguida, Eugênia zombou do irmão, por estar relaxando naquele momento, considerando que ele deveria estar se apresentando aos cavaleiros imperiais naquela hora. Alexis explodiu em irritação, gritando que havia acabado de concluir uma semana inteira de treinamento, e que aquele era seu primeiro dia de folga. Sua voz acabou diminuindo, enquanto desviava o olhar, admitindo que só havia retornado para casa, após ouvir sobre o colapso repentino e violento dela. Furioso com a expressão vazia e confusa da irmã, Alexis gritou, para que ela parasse de fazer aquela cara ridícula. Durante uma conversa séria, apontando o dedo em sua direção, a advertiu para não comentar nada sobre suas próprias ações, já que ela também havia saído sozinha escondida. Uma aura opressiva e assustadora
tomou o corredor, quando um homem alto e de cabelos escuros apareceu silenciosamente atrás dos irmãos, que discutiam sem perceber sua presença. Alexis congelou imediatamente e começou a gaguejar ao chamar o recém-chegado de irmão mais velho, enquanto o homem apenas emitia uma ordem baixa e autoritária, para que ele se calasse. Observando a reação aterrorizada de Alexis, Eugênia percebeu que aquele homem imponente só poderia ser o primeiro filho da família Basilian. Uma apresentação formal confirmou que o homem era Chauvel Basilian, o filho mais velho e herdeiro do imenso poder do duque. Um som agudo ecoou, quando Eugênia apertou firmemente o tecido do vestido, sentindo uma energia sombria e perturbadora irradiar do estoico Chauvel. Mesmo sem possuir as memórias da antiga vilã, ela foi atingida por uma onda intensa de emoções instintivas, direcionadas àquele homem. Chauvel dispensou a presença deles, com um olhar frio de canto, deixando Eugênia tomada por uma persistente e amarga sensação de profundo desagrado. Eugênia manteve o olhar baixo e gelado, tendo dificuldade para conter a irritação crescente ao ver Chauvel diante dela. Chauvel estreitou os olhos com desconfiança, incomodado com o fato de Eugênia ter aparecido mesmo após a ordem de confinamento ainda estar em vigor. Mantendo a compostura calma, Eugênia explicou que havia vindo discutir um assunto urgente e importante com o seu pai. Chauvel ficou completamente abalado, quando um som seco ecoou pelo local, incapaz de acreditar na ousadia inesperada da irmã. Enquanto protestava contra sua presença, uma voz autoritária vinda do interior do escritório concedeu permissão para que Eugênia entrasse. Dentro do amplo escritório, o duque permanecia sentado atrás de sua mesa, falando com frieza e autoridade. Ao se dirigir aos filhos, o duque de cabelos pretos encarava os dois, com uma expressão severa e cansada, enquanto seu uniforme reforçava sua posição rígida e elevada. Com um olhar penetrante, ordenou que a filha se aproximasse, lembrando que a convocação havia partido dele mesmo. Eugênia permaneceu tensa entre os homens, enquanto o silêncio pesado da sala apenas aumentava a pressão sufocante dentro de si. O som firme de seus saltos ecoava pelo chão, e ela sentia que o duque era ainda mais assustador do que havia sido descrito no romance. Uma amarga sensação de injustiça atravessou seu peito, pois considerava cruel ter de suportar as consequências das explosões temperamentais da antiga dona daquele corpo. De repente, o duque interrompeu os próprios movimentos ao olhar para a filha. A severidade em sua expressão vacilou por um breve instante, dando lugar a uma hesitação visível. Lágrimas cristalinas começaram a cair dos olhos púrpura de Eugênia, preenchendo o luxuoso escritório com uma tristeza silenciosa. O horror tomou conta do rosto do duque, quando ele gritou o nome da filha, completamente abalado por aquela rara demonstração de vulnerabilidade. Chauvel observava tudo com os olhos arregalados, sentindo o coração afundar ao testemunhar a orgulhosa Eugênia chorando abertamente diante deles. Ao enxugar os olhos, Eugênia percebeu, surpresa, que seu corpo reagia emocionalmente, sem sua permissão consciente. Um forte estrondo ecoou quando o duque bateu as mãos sobre a mesa, tomado pelo pânico diante daquela cena, claramente perturbado. Ele se aproximou depressa da filha e quis saber o motivo de seu choro, enquanto a antiga frieza desaparecia, substituída por uma preocupação desesperada. Eugênia ficou sem palavras, quando o pai lhe ofereceu um lenço rendado, demonstrando muito mais gentileza do que os rumores faziam parecer. O duque de cabelos escuros pediu desculpas por tê-la chamado até ali, acreditando equivocadamente que sua condição havia melhorado, enquanto suas mãos tremiam levemente. Ao perceber a preocupação genuína do pai, Eugênia finalmente entendeu que ele era apenas um homem, profundamente aflito com o bem-estar da própria filha. A jovem de cabelos negros se sentiu tola por ter temido ser exilada, percebendo que talvez tivesse compreendido, completamente errado, o verdadeiro caráter e os sentimentos do pai. Observando o luxuoso escritório, Eugênia decidiu que precisava discutir seu casamento para finalmente encontrar seu amado Euclide. Então, se curvou profundamente diante do pai e ofereceu um sincero pedido de desculpas por todo o comportamento problemático do passado, deixando o duque completamente atônito. Ainda chocado com aquela mudança repentina, o duque questionou suas palavras, enquanto Eugênia prometia que jamais causaria outra confusão dentro daquele escritório. Em seguida, para espanto de todos, a jovem de cabelos negros declarou que desistiria para sempre de perseguir o príncipe herdeiro. Com a voz trêmula,
O Duque buscou confirmação daquelas palavras, enquanto Eugênia continuava enxugando discretamente as lágrimas com o lenço em mãos. Eugênia Ludion percebeu que suas lágrimas estavam ajudando em seu objetivo, enquanto demonstrava o desejo de encontrar um parceiro que realmente lhe desse valor. Apertando o lenço com força entre os dedos, Eugênia implorou ao pai que encontrasse imediatamente um pretendente adequado para ela. Em sua narrativa desesperada, afirmou que precisava se casar rapidamente, antes que sua determinação vacilasse. Enquanto a imagem de um príncipe ruivo permanecia assombrando seus pensamentos, uma bela visão de um homem loiro ao lado de Eugênia surgiu em sua mente, representando seu desejo secreto por um futuro feliz. Chauvel observou a sinceridade das palavras dela, e Eugênia confirmou firmemente que tudo o que dizia era a mais pura verdade, sem qualquer falsidade. Os irmãos permaneceram em silêncio, sentindo o peso daquele pedido, capaz de mudar toda a vida da família. Dentro do cômodo iluminado pelo sol, Eugênia afirmou confiar no julgamento deles, embora seus pensamentos revelassem que ainda percebia claramente a desconfiança persistente dos familiares. Demonstrando urgência, acrescentou que desejava estar casada antes mesmo da cerimônia de casamento do príncipe herdeiro acontecer. Imaginando uma vida tranquila ao lado de seu amado, Eugênia expressou o desejo desesperado de deixar a capital e começar uma nova vida. O duque aparentava estar completamente sobrecarregado, transpirando nervosamente, enquanto Eugênia temia que o noivo escolhido fosse alguém que ela não desejasse. Com um sorriso suave, ela reafirmou sua confiança no pai, mas insistiu em manter sua posição elevada, como uma nobre de alto escalão. O duque a tranquilizou com orgulho, declarando que, acontecesse o que acontecesse, ela sempre continuaria sendo uma dama da família Basilian. A expressão séria e contemplativa do duque revelou o peso daquela súbita e dramática decisão tomada pela filha. Em um momento mais descontraído, ele prometeu escolher um pretendente digno de sua posição, fazendo com que Eugênia soltasse um suspiro aliviado. Se preparando para partir, Eugênia afirmou que já havia dito tudo o que precisava, e então começou a retornar para seu quarto. Determinada a garantir completamente sua vitória, Eugênia parou antes de sair e chamou o pai, de papai de forma carinhosa. Um leve som de tecido ecoou, enquanto seus longos cabelos negros balançavam delicadamente entre as rosas brancas ao redor. Com uma expressão suave e delicada, ela lançou um último olhar para trás. O duque permaneceu completamente imóvel, incapaz de reagir, enquanto o apelido inesperado ecoava silenciosamente por todo o escritório. O rosto do duque permaneceu tomado por choque e confusão, enquanto ele tentava compreender a mudança repentina na personalidade da filha. Então, com um rápido movimento, Eugênia se virou confiantemente para sair, acreditando que seu plano para conquistar o favor do pai havia funcionado perfeitamente. Porém, sua vitória durou pouco. Sua visão começou a girar violentamente, se tornando turva e instável. O mundo pareceu perder completamente o controle diante de seus olhos, antes que ela desabasse brutalmente no chão, enquanto o grito desesperado e aterrorizado do duque ecoava pelo grandioso salão. A escuridão tomou conta do ambiente, enquanto vozes apavoradas clamavam pela presença urgente de um médico para atender a jovem inconsciente. Imediatamente, Chauvel verificou a temperatura febril da testa de Eugênia, ordenando que todos se afastassem, ao perceber a gravidade de seu estado. O pânico dominou o quarto, enquanto o Duque Basilian e seus filhos cercavam a cama, exigindo freneticamente a chegada de um médico. O profissional examinou cuidadosamente Eugênia, agora deitada na cama, utilizando um estetoscópio, antes de confirmar que ela havia desenvolvido um forte resfriado. O médico aconselhou o Duque Basilian e Chauvel a permitirem que ela descansasse, receitando medicamentos para garantir uma recuperação tranquila. Em meio à confusão, o Duque Basilian explodiu em indignação e confusão, incapaz de entender como sua filha havia conseguido pegar um resfriado, mesmo permanecendo isolada. O Duque continuava desconfiado, embora o médico insistisse que o estado de Eugênia não era consequência do ferimento na cabeça, que ela mesma havia causado anteriormente. Suando frio e extremamente debilitada, Eugênia repousava, enquanto o médico observava que tanto seu corpo quanto sua mente haviam sido severamente esgotados. O Duque Basilian explodiu em frustração, culpando a própria ausência pelo agravamento da condição da filha e pelo sentimento de abandono que ela carregava. A criada informou aos surpresos Duque, Chauvel e Alexis
que a primeira coisa que Eugênia fez ao despertar havia sido chamar por seu pai. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, enquanto o Duque e Chauvel trocavam olhares de absoluto espanto. Diante da inesperada preocupação de Eugênia, o Duque demonstrou sofrimento, ao perceber que seu hábito de evitar os acessos temperamentais da filha apenas aprofundou a distância entre eles. Sozinho em seu escritório, ele ficou visivelmente emocionado, ao recordar que, em vez de gritar ou causar confusão, Eugênia havia procurado por sua presença. Uma rara expressão gentil surgiu no rosto do Duque, enquanto ele refletia sobre o fato de que Eugênia finalmente o chamou de pai. Chauvel refletiu sobre a mudança repentina dela, observando que Eugênia nutria um profundo ressentimento contra a própria família desde a infância. Uma lembrança nostálgica revelou a jovem Eugênia, abraçando alegremente sua mãe, a única pessoa que ela realmente seguia e amava. As memórias também mostravam uma criança consumida pela dor, escondendo de todos o sofrimento e os verdadeiros sentimentos que carregava após a morte da mãe. O Duque e Chauvel passaram a especular que a proposta de casamento do príncipe herdeiro para Melissa havia sido o estupim para o colapso físico de Eugênia. Furioso, o Duque defendeu o valor e a dignidade de Eugênia, como uma dama nobre, apesar do comportamento obsessivo que ela havia demonstrado anteriormente. Em relação ao príncipe, Chauvel comentou que a situação atual representava a oportunidade perfeita para prosseguir com o casamento planejado em benefício da família. Com uma expressão estoica e determinada, Chauvel se preparou para enfrentar a complicada política envolvendo o futuro de sua irmã. Ele advertiu o pai de que Eugênia era conhecida por ser extremamente volúvel e poderia retirar seu consentimento para o casamento com a casa Ludion a qualquer momento. O Duque concordou que garantir uma forte aliança com a casa Ludion era a melhor maneira de estabilizar a posição da família. Em algum lugar distante, o loiro Euclide Ludion estava sentado entre flores de cerejeira, escrevendo diligentemente com uma pena negra. Um grito frustrado ecoou pelo ducado Ludion, enquanto uma bela mansão permanecia sob um céu nublado. Identificado como Euclide Ludion, o belo homem loiro ergueu o olhar de sua mesa, quando um assunto urgente lhe foi apresentado. Seu assistente, Aide Delano, demonstrou absoluto choque ao descobrir que Euclide pretendia se casar com a infame Lady Basiliane. Delano argumentou contra a união, citando a reputação arruinada de Eugênia e sua obsessão pública pelo príncipe herdeiro. Ignorando os protestos, Euclide pediu calmamente que Delano relatasse o valor das dívidas pendentes com o conde Vierce. Delano revelou que a dívida alcançava a assustadora quantia de 750 moedas de ouro, alertando que a incapacidade de pagamento levaria a família à ruína financeira. Euclide explicou que a pressão dos credores e os débitos acumulados ao longo dos anos haviam deixado a família sem alternativas para salvar sua casa. Ele concluiu que precisava seguir adiante com o casamento, apesar da péssima reputação da jovem. Delano questionou o julgamento de Euclide, o lembrando da reputação temível do Duque, em contraste com a impressão positiva que ele demonstrara anteriormente. Em meio às discussões quase cômicas entre os dois, Euclide recordou que o Duque havia se mostrado surpreendentemente amigável durante suas reuniões de negócios. Ele até imaginou o Duque entregando alegremente um enorme dote apenas para se livrar da filha problemática. Enquanto falavam sobre o príncipe herdeiro ruivo, Euclide descartou como absurdos os rumores de romance entre o príncipe e Eugênia. Um som brusco ecoou pelo aposento, quando ele decidiu que os sentimentos do passado dela não tinham importância diante da sobrevivência do ducado. Sem dar atenção às últimas tentativas desesperadas de Delano para impedi-lo, Euclide ordenou que o mordomo preparasse a partida deles para a capital. Colocando os óculos, o olhar de Euclide se tornou afiado e calculista, enquanto ele se preparava para conhecer sua futura noiva. Derrotado, Dano abaixou a cabeça e aceitou a decisão final de seu senhor. Com um suspiro pesado e preocupado, Euclide então exibiu um sorriso confiante, dispensando seu ajudante para que cuidasse do restante dos preparativos da viagem. Um som seco ecoou quando Euclide se sentou sozinho em seu grandioso escritório, mantendo a mente focada na jornada que se aproximava. De repente, o ambiente pareceu escurecer, enquanto ele cambaleava, levando um pano à boca em um momento de extremo mal-estar físico. Pálido e coberto de suor, Euclide lutava para respirar, enquanto enfrentava em silêncio uma doença debilitante que escondia de todos. O lenço branco em suas mãos foi rapidamente manchado por um vermelho intenso,
revelando que sua condição terminal estava piorando. De volta à mansão, a criada entrou no quarto de Eugênia, cantarolando alegremente, enquanto carregava uma bandeja com um remédio amargo. Eugênia soltou um resmungo irritado, sentindo que os criados a tratavam como uma paciente trágica à beira da morte. Chamando a empregada Diane, Eugênia insistiu que não precisava ser vigiada tão de perto, enquanto tomava o remédio. Após beber a mistura amarga, Eugênia percebeu que o comportamento excessivamente protetor de sua família vinha de seu recente desmaio e da tentativa de autodestruição. Em sua mente, ela imaginava o pai e os irmãos, constantemente ao seu redor, gritando e a chamando de magricela e fraca. Quando despertou completamente, Eugênia encarou os homens, reunidos ao seu redor com pura exasperação, sem entender o que todos estavam fazendo ali. Seu pai e seus irmãos começaram a pedir desculpas por terem estado ausentes, mas Eugênia ficou completamente confusa, diante de tamanha gentileza repentina. Com lágrimas nos olhos, ela insistiu que não se sentia solitária nem magoada. Ainda assim, enquanto observavam a jovem com uma preocupação incomum e profunda, o Duque e seus filhos trocaram olhares cheios de pena, claramente sem acreditar em suas palavras, convencidos de que ela apenas escondia o próprio sofrimento. Tentando animá-la, a criada ofereceu um doce como recompensa, e Eugênia o aceitou com relutância. Sentada pensando, ela mastigou silenciosamente o pequeno agrado enquanto refletia sobre a estranha mudança no comportamento superprotetor de sua família. Pouco depois, a criada Anne se lembrou de mencionar que Lady Melissa havia pedido para vê-la mais cedo naquele dia. Surpresa com a notícia, Eugênia não conseguia entender por que a protagonista da história original desejaria encontrá-la de repente. A cena então mudou para um gazebo iluminado pelo sol, onde as duas jovens compartilhavam um chá, enquanto apreciavam o ar fresco da manhã. Melissa parecia gentil e refinada, enquanto preparava o chá, seus cabelos loiros brilhando sob a luz dourada do sol. Observando a prima, Eugênia percebeu como a personalidade calma de Melissa contrastava intensamente com a atmosfera pesada e sombria da casa Basilian. Depois de pousar a xícara, Eugênia perguntou calmamente se havia algum motivo específico para Melissa tê-la procurado naquele dia. Melissa entrou em pânico ao quase derramar o chá, mas Eugênia descartou o acidente, comentando que a toalha mal havia sido molhada. Apesar da gentileza demonstrada, Melissa continuava visivelmente nervosa, levando Eugênia a suspeitar que aquilo estivesse relacionado à recente proposta de casamento do príncipe herdeiro. Segurando o próprio lenço de maneira tranquilizadora, Eugênia afirmou que Melissa não precisava se preocupar com a oferta de casamento imperial. Melissa explicou que havia conhecido o príncipe apenas por acaso, quando ainda acreditava que ele era um simples plebeu, sem imaginar que se tratava da realeza. Fechando o punho com firmeza, a jovem loira insistiu que rejeitar o noivado imperial havia sido uma decisão inteiramente sua. Enquanto tomava um gole de chá, Eugênia percebeu que Melissa ainda parecia assustada demais para que o casamento fosse o verdadeiro problema. Hesitante, Melissa confessou que havia entrado por engano no porão do anexo, fazendo uma onda de pânico atravessar o interior de Eugênia. Ao perceber que Melissa talvez tivesse descoberto Richard, o prisioneiro secreto, que mantinha escondido, Eugênia imediatamente começou a pensar em maneiras de conter as suspeitas crescentes da prima. Com um olhar frio e autoritário, Eugênia ordenou que Melissa esquecesse tudo o que viu ou ouviu naquele porão. Tremendo diante da pressão assustadora da jovem, Melissa ouviu Eugênia afirmar de maneira sombria que já havia enviado aquele garoto para um lugar muito melhor do que a masmorra. Ao notar o terror estampado no rosto da prima, Eugênia rapidamente esclareceu que o libertou, e ainda lhe deu dinheiro suficiente para a viagem, o que trouxe um imediato alívio emocionado para Melissa. Mudando de assunto, Eugênia perguntou como estava sendo a vida na propriedade, e Melissa respondeu alegremente, elogiando os estudos e a rotina no local. Eugênia então lhe ofereceu ainda mais liberdade, sugerindo que pedisse permissão ao duque para visitar o templo acompanhada por um cavaleiro protetor. Melissa comentou que o templo estava extremamente movimentado, devido às constantes reuniões de oração, já que o príncipe herdeiro estava se preparando para partir para a guerra. Nesse instante, Eugênia finalmente compreendeu a verdade. A guerra iminente era o verdadeiro motivo pelo qual a nobreza ignorava o fato de Melissa ter rejeitado o noivado imperial.
Enquanto continuavam tomando chá, Melissa se aproximou discretamente para compartilhar, em voz baixa, rumores sobre a lendária reputação militar do príncipe. Uma grandiosa visão retratava o primeiro imperador, abatendo um dragão, simbolizando o legado de poder, que supostamente corria pelas veias do príncipe atual. A tranquila tarde das duas foi interrompida, quando a criada Anne correu apressadamente em direção ao gazebo, chamando sua senhora em completo desespero. Eugênia Ludium congelou no meio do gesto, enquanto sua expressão se tornava amarga. Ao perceber uma presença indesejada se aproximando do jardim, a criada anunciou a chegada de um visitante inesperado, e Eugênia imediatamente percebeu que o príncipe herdeiro havia vindo para vê-las. Logo, a figura de um homem de cabelos avermelhados foi revelada. Ele bebia chá calmamente, escondendo parte da expressão, atrás de uma xícara ornamentada, enquanto apoiava o queixo sobre a mão. O belo homem ruivo exalava uma arrogância impressionante em suas vestes reais forradas de pele. A apresentação formal o identificava como Caiden Elius, o príncipe herdeiro, e um dos principais protagonistas masculinos da história original. Parada à porta, Eugênia hesitava, temendo o confronto repentino com um homem que um dia perseguiu obsessivamente. Um símbolo de coroa roxa brilhante surgiu enquanto o príncipe sorria, sua presença preenchendo o ambiente, com uma energia sombria e opressiva. Caiden Elius olhou diretamente para Eugênia com uma expressão arrogante, questionando se ela havia realmente sentido tanta saudade dele. Apesar da aparência atraente, Eugênia sentia o coração frio, dominada apenas por uma profunda raiva e aversão. Ela o cumprimentou de forma rígida e formal, ao perceber que o amor distorcido da jovem por ele havia finalmente se apagado. O príncipe de cabelos vermelhos se inclinou levemente para a frente, o olhar aguçado e calculista, enquanto estudava sua ex-admiradora, supostamente de coração partido. Caiden Elius zombou da tentativa de morte dela, questionando se ela realmente havia batido a cabeça na parede, por causa de sua proposta a Melissa. Eugênia respondeu friamente que ele não precisava se preocupar com isso, mas o príncipe insistiu, afirmando que a culpa pela automutilação havia recaído sobre ele. Ao mencionar o comportamento estranho dela, nas últimas semanas, Eugênia retrucou com rispidez, que simplesmente havia voltado ao juízo. Caiden Elius demonstrou irritação evidente, franzindo a testa, enquanto questionava a validade daquela mudança tão repentina de personalidade. Declarando sua independência com firmeza, Eugênia afirmou ter deixado os sentimentos para trás, e que pretendia se casar com outra pessoa. Ele se aproximou, sua sombra escura e imponente, enquanto exigia saber se ela realmente estava o abandonando. Tomado por uma fúria explosiva, o príncipe a agarrou aos gritos, incrédulo diante da ideia de que ela abriria mão do posto de princesa herdeira. Eugênia o encarou com pura perplexidade, sem entender por que ele reagia com tanta violência à rejeição que sempre desejou. Exigindo seu espaço pessoal, ela ordenou ao príncipe que a soltasse imediatamente. Caiden Elius descartou as palavras dela com uma risada, tratando tudo como mentira preguiçosa, até que Eugênia o surpreendeu ao mencionar a proposta já enviada à casa Rudium. Eugênia se perguntou como um suposto mestre da espada podia não perceber uma mosca zumbindo bem diante do seu rosto. Caiden continuou com sua arrogância habitual, completamente alheio ao inseto pousado em sua bochecha. A irritação de Eugênia crescia a cada instante, com a concentração completamente abalada pela presença da mosca no rosto do príncipe. Em um balão de chibi, Eugênia gritou de frustração por Caiden Elius não ter notado o inseto próximo à sua cabeça. Ela cerrou o punho enquanto sua paciência chegava ao limite, com a mosca continuando a perturbá-la. Caiden se inclinou para a frente, ainda exibindo um sorriso arrogante, enquanto o inseto permanecia pousado em seu queixo. Quando o príncipe se ofereceu para aceitá-la como amante, Eugênia subitamente desferiu um golpe em sua direção. Um silêncio pesado e congelado tomou conta do ambiente, enquanto ambos permaneciam imóveis. Após o inesperado contato físico, uma versão chibi de Eugênia parecia horrorizada e em pânico diante do próprio impulso violento. Com uma marca vermelha estampada no rosto, o príncipe exigiu uma explicação para o tapa chocante que acabou de receber. Eugênia Ludium ficou profundamente abalada ao perceber que havia atingido um membro da realeza, enquanto era dominada pela própria irritação. As lembranças da antiga Eugênia surgiram em sua mente, revelando comportamentos obsessivos do passado. Embora ela jamais tivesse recorrido à violência física antes,
Mesmo em seus piores momentos, a antiga Eugênia nunca havia ultrapassado certos limites. Memórias antigas mostravam Kaiden e Lewis ignorando deliberadamente Eugênia durante bailes e eventos formais para dançar com outras damas. Apesar de toda a negligência dele, era sempre Eugênia quem precisava lidar com as consequências desastrosas dos inúmeros romances passageiros do príncipe. Uma recordação da infância reforçava o longo histórico de irritação e tédio que sempre definiu a relação entre os dois. De volta ao presente, o príncipe ruivo permanecia atônito, incapaz de compreender por que ela realmente o havia golpeado. Kaiden tentou racionalizar a situação, concluindo que o tapa provavelmente era resultado do choque causado por seu anúncio de noivado com Melissa. Com uma expressão conturbada, Eugênia Ludion abaixou o olhar e ofereceu um pedido de desculpas hesitante, pela perda momentânea de controle. Passos pesados ecoaram pelo corredor, enquanto Kaiden se afastava, convencido de que aquela interação entre eles ainda estava longe de terminar. Antes de partir, o príncipe se virou novamente e anunciou que seguiria para a guerra, lançando um clima sombrio sobre a conversa. Ele informou que ficaria ausente por vários meses, enquanto Eugênia permanecia em silêncio, impossível de decifrar. Um sorriso frio e afiado surgiu no rosto de Kaiden e Lewis, enquanto ele se preparava para sua despedida final. Subitamente, Eugênia puxou algo com um rápido movimento e estendeu para ele um delicado lenço rosa adornado com rendas. Surpreso pelo gesto inesperado, Kaiden observou o presente, com evidente confusão diante daquela súbita demonstração de aparente consideração. Eugênia percebeu que as rendas delicadas combinavam perfeitamente com a personalidade refinada, porém arrogante, do príncipe. Com um movimento firme, Kaiden tomou o lenço das mãos dela, e sua expressão lentamente se transformou em uma satisfação sombria. O príncipe lançou um olhar por sobre o ombro, seus olhos vermelhos brilhando, com um interesse perigoso e recém-desperto. Para Kaiden, os frios olhos violetas de Eugênia agora se pareciam com uma bebida forte e intoxicante, muito mais complexa do que antes. Envolto por uma aura vermelha ameaçadora, Kaiden Lewis sorriu de maneira arrogante, enquanto segurava o pequeno presente recebido de Eugênia. O sol se punha sobre a grandiosa propriedade da família Basilian, marcando o fim da inesperada visita do príncipe. Sozinha no salão, Eugênia soltou um longo suspiro e massageou as próprias têmporas, completamente exausta mentalmente. Ao refletir sobre tudo o que havia acontecido naquele dia, ela achava inacreditável ter realmente dado um tapa no príncipe herdeiro do império. Um arrepio percorreu sua espinha, ao perceber que aquela atitude poderia ter provocado exatamente o efeito contrário e acabado atraindo a atenção dele. Entrando em pânico, Eugênia começou a se preocupar, ao perceber que talvez tivesse entregado o lenço de Melissa por engano, em vez do seu próprio. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.